Na última sexta-feira, 20 de maio, saiu na Netflix o volume 3 da série Love, Death and Robots. A nova temporada seguiu mais curta, dessa vez com um total de 9 episódios, mas deixou de lado duas coisas que tinham desagradado muitas pessoas na anterior. A primeira delas foi a predominância das animações mais realistas e a outra foi o aspecto mais melancólico na maioria dos episódios. Apostando bastante na comédia e no terror, o volume 3 chegou mais rápido e explosivo, com tramas mais simples, porém, na maioria dos casos, bastante divertidas de acompanhar, assim como os estilos de animação mais originais e até impactantes em alguns dos episódios. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje eu vou comentar os episódios do terceiro volume da Love, Death and Robots. Para muito mais ficção científica e seus diferentes universos, continuem aqui no canal e roda a vinheta porque hoje vamos falar de monstros, robôs e poços de sangue. Bem destoante das antologias convencionais, Love, Death and Robots é uma série de animações adultas criada pelo David Fincher junto com o Tim Miller, baseada na proposta da clássica antologia animada Heavy Metal. A Heavy Metal foi uma obra bastante relevante na história da ficção científica e da fantasia, porque ela foi a responsável por trazer para o mundo das animações, que por muito tempo foi considerado coisa de criança, toda a transgressão e o impacto que as revistas Metal Roland e Heavy Metal trouxeram para os quadrinhos anteriormente. E a Love, Death and Robots traz justamente essas temáticas mais adultas em animações de diferentes estilos, produzidas sempre com um nível bem alto de liberdade criativa. E eu achei interessante o fato dessa temporada seguir com umas tramas mais simples, porque nós vivemos num momento onde tudo quer ser muito Black Mirror, as séries querem explodir cabeças, e ela foi contra a tendência, mostrando que mesmo histórias desprovidas de toda essa complexidade conseguem ser inteligentes, profundas e criativas. Para comentar melhor sobre isso tudo, agora eu vou começar a falar sobre os episódios individualmente. E para isso vai ser inevitável entrar em alguns spoilers. Portanto, fica o aviso antes da gente seguir com a análise. Oh, jeez! You landed us in a minefield. Oh, barely! A nova temporada já começa com figuras bem conhecidas para quem viu o primeiro volume, que são os 3 robôs exploradores do mundo pós-apocalíptico. Enquanto o primeiro episódio deles foi baseado em uma história do John Scalzi, que é o autor do excelente Guerra do Velho, dessa vez nós temos o próprio Scalzi como roteirista. Ele escreveu essa continuação da história dele exclusivamente para a série, agora brincando com fatos e personalidades do mundo contemporâneo, com o seu humor ácido que é muito bom. Ainda seguindo na linha do humor, temos também A Noite dos Mini-Mortos, que é muito doidinho. Esse curta é uma sátira das clássicas histórias de apocalipse zumbi, só que de uma perspectiva diferente. Enquanto os filmes de zumbi normalmente têm foco em um grupo específico de sobreviventes, as histórias pessoais deles, essa animação coloca o espectador vendo tudo de forma mais ampla. Aliás, eu achei que a estética dele lembrou muito videogame. Eu cheguei até a pensar que no final ia ser revelado que estava tudo acontecendo mesmo em um jogo, que seriam jogadores imersos ali numa história de apocalipse zumbi. Aqueles que gostam de ação com comédia e muito gore certamente vão curtir Matança em Grupo. Ela tem um estilo 2D que lembra histórias em quadrinhos, aquelas animações mais antigas, e toda essa coisa dos mercenários na floresta enfrentando um bicho cibernético sinistro remete bastante ao Predador de 87. Ele é simples, despretensioso, divertido e ponto. Para fechar o quarteto da comédia, teve ainda Os Ratos de Mason, que é magnífico. Ele subverte as expectativas das histórias de apocalipse. Ao invés de acompanhar tudo do ponto de vista das vítimas, que normalmente são os seres humanos, nesse curto o protagonista é o causador do apocalipse, que por sinal é um apocalipse super violento. Esse episódio foi bem cômico e o desfecho é muito bacana.
Mas além da comédia, esse volume teve uns episódios também que apostaram fortemente no terror. E esse lado obscuro já começou com um que logo se tornou meu favorito da temporada, que é o Viagem Ruim, dirigido pelo próprio David Fincher. Esse é um episódio bastante soturno, com uma história de terror daquelas bem envolventes e algumas surpresas realmente muito boas nos seus poucos minutos. Além de ter um estilo de animação que é fantástico e representa muito bem aquele mundo, ele é também uma aula de construção de personagens. Eu diria que o protagonista dessa animação é um dos melhores, se não o melhor de toda Love, Death and Robots. Também, né, gente, David Fincher, só o cara que fez Clube da Luta, Seven e Alien 3. Enquanto na temporada anterior a série flertou com o terror cósmico num episódio que claramente foi uma homenagem ao Lovecraft, nessa ela foi ainda mais ousada com os Sepultados na Caverna. Ela começa numa vibe que lembra muito Aliens: O Resgate e no fim chega no terror cósmico raiz, com direito à aparição de um antigo e uma cena final onde um dos personagens arranca os olhos e as orelhas após contemplar o inconcebível. E no caso dessa animação, o fato dela ter um estilo mais puxado para o realista foi algo que só deixou ela mais assustadora. Por fim, tivemos também episódios mais bonitos e contemplativos, a começar pelo sci-fi espacial O Mesmo Pulso da Máquina, baseado em um conto super premiado do Michael Swanwick que ele publicou em 1998. Cheio de mistério, ele traz uma ficção científica de alto nível passada numa lua de Júpiter. E esse curta impressiona ainda pelos seus visuais, que foram uma homenagem ao Moebius, artista que não apenas foi um dos criadores da Metal Hurlan, mas que também marcou muito a ficção científica, tanto nos quadrinhos quanto com o seu trabalho no cinema. Se você é apaixonado por ficção científica, esse episódio é para você. Outro sci-fi passado num lugar bem distante da Terra, esse em um interessante ecossistema alienígena, é o Enxame, dirigido e roteirizado pelo Tim Miller. Esse é um episódio muito agradável visualmente que adapta o trabalho do Bruce Sterling, diretor e autor da trilogia Mirror Shades, considerada uma das bases do cyberpunk. Ela é uma animação bastante contemplativa e que deixa bastante coisas abertas à interpretação, mas talvez coisas um pouco demais, porque você chega no fim realmente querendo saber mais sobre aqueles aliens e as consequências das ações dos protagonistas. E essa temporada se encerra com Jibaro, que é impactante não apenas visualmente, mas também na parte sonora. Do mesmo diretor de A Testemunha, da primeira temporada, esse episódio explora muito bem o contraste entre o mundo real, com todos os seus sons, e a percepção diferente do Cavaleiro Surdo. Mas puxada para fantasia, essa animação é bem dramática e usa o cenário onde uma sereia se apaixona por um cavaleiro surdo para abordar a ganância e crueldade dos conquistadores espanhóis e o poder destrutivo de uma relação tóxica. Não é minha favorita, mas é uma animação muito forte e que com certeza fecha com chave de ouro essa temporada, que mesmo ainda sendo bem menor que a primeira, conseguiu resgatar o espírito heavy metal que tinha ficado faltando na segunda. Bom, e assim encerramos este review do volume 3 de Love, Death and Robots. Para muito mais ficção científica, continuem com a gente aqui no Central Pandora e nos vemos no próximo vídeo.